que é o transtorno de personalidade borderline. Perfeito. Primeiro, assim, ele é um transtorno que ele acomete cerca de 2% da população mundial, né? Sendo que quando a gente pensa em níveis ambulatoriais, aproximadamente 10% das pessoas que nos procuram têm esse diagnóstico, né? E em hospitais, né, com internações psiquiátricas, esse número chega até 25%. Né? Então a gente vê que é um transtorno muito prevalente. E ele consiste, né, numa dificuldade, assim, digamos, primária, essencial da pessoa conseguir regular bem as emoções, né? E isso não de uma forma necessariamente voluntária, mas também com habilidades e tal, mas de uma coisa assim, mais de formação mesmo do cérebro ao longo do tempo, ao longo do desenvolvimento. Né? E a partir desse déficit de regulação emocional, né, gera instabilidades, né, no self, ou seja, do jeito que a pessoa se enxerga, né, como que é a autoestima dela. Então, normalmente nesse transtorno, a autoestima costuma ser bem baixa ou bastante flutuante também ao longo dos dias. Né? É comum chegar paciente falando assim, nossa, tem dia que eu acordo, eu me acho a pessoa mais maravilhosa, mais linda do mundo, e tem dia que eu acordo achando que eu sou a pior. Né? E vai ter prejuízos também, né, na forma de se relacionar com os próximos. Né? Eu acho que é bem comum, né, as pessoas procurarem até por problemas de relacionamentos, né? E falando, nossa, eu me apego demais à pessoa, quando eu entro no relacionamento é tudo ou nada. Eu idealizo demais, né, a pessoa, quando vem... Mas aí quando vem algum probleminha, já parece que essa pessoa já não serve mais para mim, né? Então tem prejuízos no self, né, nos relacionamentos, pode ter prejuízos também no autodirecionamento, ou seja, na forma que a pessoa se direciona na vida, como que ela define suas metas, seus objetivos e segue ali, né, estritamente, independente das variações emocionais, segue em direção a esses objetivos, né? Então é comum a pessoa que tem esse transtorno dizer que, poxa, cada dia praticamente eu quero uma coisa, entrei em vários cursos, não me encontrei em nada, um dia eu quero ser biólogo, no outro dia eu quero ser engenheiro, e assim, isso sendo algo de muito sofrimento, não uma indecisão corriqueira que todo mundo tem ao longo da vida, né? Algo mais pervasivo, algo que incomoda mesmo a pessoa, que gera muito sofrimento. Sim, exatamente. Né? E quando a gente fala também da empatia, né? Eu acho interessante quando eu falo sobre problemas na empatia, né? Que a pessoa já assume e fala, mas peraí, como assim? Quer dizer que sou uma pessoa ruim, que eu não entendo o que as outras pessoas, né, estão sentindo e tal, e não é nesse sentido, né? É mais num sentido, assim, de ter, às vezes, ter alguma dificuldade de compreender realmente a ação, o pensamento do próximo, muito ali por conta, assim, de uma visão meio turva, assim, daquele estado emocional, né? Então rola essa dificuldade, às vezes, de compreender aquela ação do próximo, de entender por que foi falado de tal forma, como foi falado de tal forma, né? E com isso, né, a pessoa sente demais. Sim. A hipersensibilidade, né? Muito grande, né? Sensibilidade muito grande às emoções. E é interessante quando a gente fala de desregulação emocional, normalmente a gente já vem na cabeça, né? tristeza, raiva, culpa. Né? E não, né? Amor também desregula. Sim. Felicidade também desregula. Né? Então a pessoa está extremamente feliz a ponto de se prejudicar por tamanha felicidade. Ou aquele amor, assim, absurdo também, que parece que se não estiver perto da pessoa, assim, é o fim da vida, assim, é terrível e tal. Então, a gente está falando de todas as emoções. Exatamente. Né? E dessa dialética do borderline, né, Lucas, que é essa coisa assim, eu amo muito, quero muito ser amado, mas se a pessoa fizer uma coisinha muito pequenininha para mim, ela já é, muitas das vezes, a pior pessoa do mundo, né, a coisa do vitimismo. Então, tem essa situação que a gente fala da dialética, que é isso, né? Eu preciso muito de alguém, tem a questão do marco da dependência emocional também, mas que ela não consegue, muitas vezes, se manter bem nos relacionamentos, justamente por essa dificuldade de se colocar no lugar do outro, né? Sim, isso acontece bastante mesmo, né? E assim, acho que pela formação em DBT a gente traz muito uma visão, né, assim, do tipo... não necessariamente de vitimização, né? Mas num sentido de perceber aquilo de uma forma mais intensa. Sim, mesmo. Isso mesmo. Né? Então vem aquele estímulo negativo, assim, a pessoa já sente, assim, de uma amplitude muito grande, né? E às vezes para quem tá olhando de fora, fala, poxa, mas
Daí não foi nada, isso é pouca coisa, né? Mas pra pessoa, naquele momento, foi muito intenso. Sim, exatamente. E às vezes, assim, às vezes não, muitas vezes, né? A pessoa que, num primeiro momento, né, se pode ter sentido até ofendida quando alguém chegou e falou, nossa, mas isso foi tão pequeno e tal. Às vezes passa um tempo ela mesma olhando pra trás, refletindo, fala, poxa, realmente, era uma coisa que Não tinha isso. era menor. Né? Isso, porque naquele momento, até por conta dessa desregulação, ela realmente se sente dessa forma. Exatamente. Né? Então tem essa coisa toda dessa desregulação que favorece esse estado de hipersensibilidade e dessa sensação, como você está dizendo, né, de que realmente ela sente aquilo. Aquilo é uma sensação, né? Por isso que é tão difícil ter esse controle, né? Exatamente.